Eu estou lendo aqui o profeta Daniel. Você lembra que ali no profeta Daniel a gente tem aquelas visões, né? E a visão do capítulo 2, ela deve ser vista por nós como um mapa, né? Um mapa que nós devemos mentalizar. E aí você tem um roteiro, né? Do que vai acontecer. Tem a primeira fase, né? Daquela estátua, que a cabeça de ouro, que era a Babilônia. E o tórax, né? Aqui, os dois braços, o Império Medo-Persa. O ventre sendo a Grécia, as duas pernas, Roma, e os pés com os 10 dedos, né? E aí você vê que o profeta Daniel, quando vai ter, né, a revelação dessas profecias, ele vai falar para Nabucodonosor que Deus te fez saber o que há de ser nos últimos dias. Últimos dias lá na frente. Só que, na verdade, se você monta aquilo ali, você não vai quebrar tanto a cabeça. Mas se você olhar uma profecia isolada, é um quebra-cabeça. Mas montando, não tem tanto assim um quebra-cabeça. Quando você olha para o capítulo 2 do profeta Daniel, você vê que o que ficou do profeta Daniel, do capítulo 2, para você entender, ficou os pés. Então, nos pés da estátua, seria como se você tivesse os pés da estátua, né? E ali dentro, que mistério que teria ali? Os 10 dedos. Aí a pedra vem, né? E bate nos pés. Mas por que a pedra não veio e bateu na cabeça? Porque você vê que era ali, a estátua toda, ela está representando desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Então tem histórias ali, estavam no Antigo Testamento, histórias que vão estar no Novo Testamento. Por exemplo, quando você vai para a profecia das 70 semanas, que Gabriel explica, as 70 semanas, porque no capítulo 9, né? Que é dada a profecia das 70 semanas. Então ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. Justamente no fim dos 70 anos de cativeiro é dado essa profecia, né? Essa revelação, profeta Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade para se fazer cumprir. Aí você vai ver 7 pontos, né? Aqueles 7 pontos. Fazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia, ungir o santo dos santos, né? Então, aqueles 7 pontos estão para o fim. Aí, eu estou falando assim porque tem gente que diz que, e você deve saber quem são, que essas profecias já se cumpriram em Antíoco Epífanes, e tem cristãos que, defendendo pré-tribulacionismo, a teoria pré-tribulacionista, vem dizer que isso aí também já se cumpriu. Todo tempo já se cumpriu, porque todo tempo aconteceu guerra, porque todo tempo houve isso, todo tempo houve isso. Os profetas, irmãos, eles falaram sempre disso, apontaram sempre essas coisas, mas Jesus, lá em Mateus 24, ele disse que a profecia do profeta Daniel ainda estava para se cumprir, não tinha se cumprido ainda. Mas sempre houve guerra, sempre houve essas coisas, sempre houve fome, sempre houve terremoto. Mas as profecias que Jesus estava falando, quando ele cita o profeta Joel, ele está falando ali de coisas do futuro ainda. Então tem gente dizendo, não, Antíoco Epífanes já cumpriu a última semana, não se cumpriu, está para os últimos dias. Ele fala no capítulo 1 e Gabriel vai falar lá no capítulo 12. Vai, Daniel, porque no último dia tu vai levantar para receber teu galardão. Mas isso ainda são para dias distantes, são para os últimos dias. O povo esquadrinhará, o saber se multiplicará, o saber da palavra de Deus. O povo esquadrinhará a palavra de Deus. O saber se multiplicará da palavra de Deus. Então, você, quando olha para o capítulo 2, você vê que ele está falando dessas coisas. Então, o mistério iria parar na próxima visão. Então, Daniel, aquela visão não entendeu tudo. Vai ter a visão do capítulo 7, os 4 animais, e nos 4 animais vai ser mostrado o 4º animal. É o mistério que ele mesmo vai querer saber o que é aqueles 4 animais, né? Aquele 4º animal. Então, no 4º animal tem 10 chifres. Olha só, revelando os pés da estátua. Tem os 10 chifres, nesses 10 chifres tem um chifre pequeno que se levanta, faz guerra contra 3 e os vence. Olha só, no capítulo 7, essas informações. Está mostrando os pés da estátua, está revelando quais os mistérios que tem ali nos pés da estátua. Ele vai mostrar o detalhe do capítulo 7, que agora vai ser outro mistério. Revelou que eram 10 chifres, né? Os 10 dedos. Mas revelou que desses 10 chifres surgiu um chifre pequeno que fez guerra contra 3 e os subjugou. E nesses chifres surgiu uma boca arrogante, olhos como de homem, que fazia guerra contra os santos. Que santos? E os vencia. Vencia quem? Os santos. É engraçado que no capítulo 9, ele fala assim, Gabriel, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre tua santa cidade para
fazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia, ungir os santos dos santos. São 7 pontos. Aí tem gente que vai pegar esses 7 pontos e vai dizer, não, livro de Daniel, 70 semanas só para judeus. Isso aí que ele está falando é para judeus. Sobre os santos, vem, faz guerra contra os santos e os vence. Aí a teoria pré-tribulacionista vai dizer que é só judeus que vão passar pela grande tribulação e que a igreja não passa pela tribulação, pela grande tribulação. A teoria pré-tribulacionista ensina isso. Incoerências, você procura, né, aí e vê se isso é coerente para você, se isso faz coerência. Desde que você desvincule a sua mente da sua placa e olhe para as escrituras. Aí sim, você está livre para fazer esse julgamento correto. Fora isso, se você ficar preso lá na sua placa, na sua mentalidade, do que foi ensinado, dentro de filosofias e doutrinas de homens, aí você vai estar livre para interpretar as profecias. Não pelo que você acha, mas pelo que você lê. Pelo que é coerente, pelo que faz sentido realmente. Não pelo que estão dizendo aí. Irmãos, capítulo 8 do profeta Daniel, ele vai mostrar mais detalhes do capítulo 7. No capítulo 7, já se levanta o chifre pequeno, faz guerra contra os santos, os vence. Faz guerra contra 3, subjuga 3. Tem uma boca arrogante, olhos como de homem. Isso está no capítulo 7. Mas no capítulo 8, ele vai falar de novo. Sobre a visão do capítulo 7. Ele vai dar mais detalhes. A geografia, né? Ele quer ensinar, ele quer mostrar para a gente entender essas coisas. Então, no capítulo 8, tem um bode e um carneiro fazendo guerra. O bode vence o carneiro, é derrotado. O bode, na sua força, quebra aquele chifre, né? E surgem 4 chifres que se expandem para os 4 ventos do céu. E de um desses chifres surge um chifre pequeno. Parece que está ali, né, sem explicação, mas no próprio capítulo, no próprio livro de Daniel, está falando quem é. Então, quando você estuda história e geografia, você sabe que ali é Alexandre o Grande, o chifre pequeno, se quebra na sua própria força, porque não morreu em batalha, mas morreu na sua própria, querendo dominar na sua própria força. E dele surgem 4 chifres. 4 chifres. Então, desses 4, sai um chifre pequeno. Aí você pega as localizações geográficas e olha quem é. E de Seleuco, você vai ver que Seleuco está no norte. Por que eu estou falando do norte? Porque o norte é apontado por todos os profetas. Quando você lembra do norte, que você vai para o livro de Gênesis, que você olha o episódio da Torre de Babel, você vai ver que Nimrod, que é a primeira figura de anticristo, está no norte. Não está no norte? Que Nimrod edifica 4 cidades. O chifre pequeno não levanta, faz guerra contra 3, sendo o 4. Desses 7 chifres que sobraram ali, ele não é o 8º rei, está citado lá no Apocalipse. É coerente isso ou não é? Para aquele contexto de Nimrod, terra de Sinar, quer dizer, entre 2 rios, você vê o profeta Isaías falando do norte, que é do norte se levanta o mal. Do norte está falando o profeta Jeremias, citando o norte, ele citou o mal. No profeta Jeremias, Isaías e Ezequiel, somando com o profeta Daniel, os 4 profetas, os maiores profetas conhecidos, vão falar sobre isso. Mas os outros profetas também vão apontar o norte. Aí você olha para o norte, tem quem mais vai falar do norte? O profeta Zacarias, o profeta Naum, o profeta Abacuque, todos eles vão falar, até o profeta Malaquias, vão falar do norte. Isso é explicação para você olhar para o capítulo 8 de Daniel, que mostrou uma localização, quando ele falou ali Etíoco e Epífanes, né? Isso é para você olhar para o profeta Daniel, quando ele mostra essas localizações. E ele está falando ali dos 4 chifres. E esses 4 chifres que estão expandidos, os 4 ventos do céu. E ele está falando de Seleuco. Deu essa localização, você viu que isso é coerente para você. Seleuco está saindo dali esse chifre pequeno. Seleuco está localizado onde? Na antiga Babilônia, na terra de Sinai, entre 2 rios. Ele dominou aquele império ali, ele dominou aquele pedaço ali, ficou com aquela parte. E dali se levanta um chifre pequeno porque está falando pelos profetas. É falado ali pelo profeta Daniel. No capítulo 9, você foi para a geografia, voltou aqui para a história bíblica, voltou para as profecias bíblicas. Viu, né, pela geografia e pela história que isso é coerente.
Aí você vai lá no capítulo 9, ainda em Daniel. E aí ele vai falar das 70 semanas do profeta Daniel. Só que na profecia das 70 semanas, que ele dá os 7 pontos, ele vai falar ali. Você pega o texto, a oração do profeta Daniel, ele ora e vai falar, né, várias coisas. Uma das palavras que eu grifo aqui para você olhar é que ele diz assim: Senhor, olha, né, para o teu santuário assolado. Ele está falando daquele templo, né, teu santuário assolado. Mas quando você vai ver a explicação de Gabriel, ele vai falar assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. Aí ele usa a expressão sobre as asas da abominação virá o assolador. Só que esse assolador que ele está falando não é mais Nabucodonosor, não é mais ali aquele contexto deles ali, mas ele está apontando para a última semana. Você lembra do capítulo 12 que ele diz assim: Daniel, sela a visão, que os dias estão são para os últimos dias. Tu, porém, levantarás no último dia para receber teu galardão. Sela, vai, que os dias estão distantes ainda, são para os últimos dias. Últimos dias apontaria, olhando para aquela estátua, você pegando uma parte que está no Antigo Testamento, então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre tua santa cidade, para se fazer cumprir aqueles 7 pontos. Aqueles 7 pontos ali já viria no Novo Testamento, fazendo essa divisão para você entender. Já viria no Novo Testamento aquela outra parte, já estaria na Nova Aliança. Então, na semana 69 é tirado ungido. Profecia se cumpriu do Messias, do Mashiach, do Elohim, do Adonai. Se cumpre ali, Salmo 110. Né? Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por esse cabelo dos teus pés. Se cumpre ali essas profecias ali no Novo Testamento. E aí ele diz assim: na semana 69 seria tirado o ungido, já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Foi destruído no ano 70 com Antíoco Epífanes. Mas era desse santuário que ele estava falando. Ele vai se levantar, olha só, se levantar, fazer guerra contra os santos e vai derrotar. Quem é o santuário na Nova Aliança? O santuário é o templo, é de barro, é de pedra? Não é. O santuário, nós somos o templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito. Ele se levanta, faz guerra contra os santos e os vence. Sob as asas das abominações virá o assolador. Daniel capítulo 9 está mostrando essas coisas. Daniel capítulo 11, 10, 11 e 12, guerra do rei do sul contra o rei do norte. Quem é que está no norte? Não é a Síria? Quem é que está no norte? Não é Nimrod, lá no capítulo 10, 11 de Gênesis? Não é Nimrod? Não é ele que está fazendo lá, edificando 4 cidades? Não é ele que está indo para a terra de Axu e edificando Nínive? Não é ele que edificou Babel, Babilônia aqui? Não é ele que levanta esse 4, né? Tem 4 sob seu domínio. E quem é que está ali? Quem é a Mesopotâmia atualmente? Quem é que está lá na terra de Siná? Não é a Síria? Não é a Síria, o antigo Império Assírio, mas não tem Nínive ali, que é a Síria, atual Síria? Não tem Iraque, antiga Babilônia? Não tem o Irã e a Turquia, que são todos do antigo Império? Estão todos ali. O rei do norte, a Terceira Guerra Mundial, não se levanta da Europa, não se levanta da América, não se levanta dos Estados Unidos, não se levanta da Coreia do Norte, mas a Terceira Guerra Mundial é mostrada que é aquele rei que tem uma boca arrogante, que domina 3, aquele império ali que você está vendo, Turquia, Iraque, Irã e Síria. Quem vai ser dominado ali? Apocalipse, capítulo 2, 3, os contextos das 7 igrejas, você vai ver que
Na igreja de Pérgamo, ele vai falar, porque tu habitas onde está o trono de Satanás. Ele subjuga aquilo ali, aquelas 3 nações, e coloca o trono dele na Turquia. Então, o rei do norte, que faz guerra contra o rei do sul. Então, no sul, você encontrou quem? Encontra Israel, e no norte, o reino do anticristo. Então, é daí que vai vir o grande conflito mundial, a terceira guerra mundial, que está sendo ensinada lá em Daniel capítulo 10, 11, 12, né? Mostrando esse grande conflito aí. No fim, no tempo do fim, e não lá no ano 70 com o etíope Epífanes, não foi isso que Jesus falou. E não é esse o contexto, né, que você olha das profecias e vê aí o abominável da desolação que se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de se assentar no próprio lugar de Deus. E qual é o lugar dele, né? É o templo dele. Então, tudo isso você deve pesar na balança, levar em consideração, pesar para ver se isso tem coerência, para ver se isso está certo. Então, Daniel capítulo 12 é a explicação da estátua também ainda. Daniel capítulo 12 está explicando os 10 chifres. Daniel capítulo 12 está mostrando a localização e está mostrando o grande conflito ali. E no capítulo 9, cumprimento, Daniel 12 é cumprimento das 70 semanas, da última semana, semana 70, que ainda está por se cumprir, que ainda não se cumpriu. Então, você olha para as profecias do profeta Daniel e vê quantas informações tem, quantas informações a gente pode buscar ali dentro do profeta Daniel para nós entendermos o que ele vem falando, o que essas profecias querem dizer. E chegamos ao fim, era essa mensagem que eu queria deixar para você. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, ajude o canal, compartilhe aí e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.